Olá pessoal, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Estamos aqui para mais uma meditação no livro do Apocalipse, capítulo 4. Hoje nós vamos para a segunda parte deste capítulo. E eu tenho certeza que esta meditação vai te fortalecer e te edificar bastante. Eu amo falar do livro do Apocalipse. Pessoal, é algo assim que mexe comigo. Eu gosto de falar das profecias que se cumpriram, daquelas que estão se cumprindo, daquelas que vão se cumprir. Você vê que João, quando ele escreveu, dirigido pelo Espírito Santo, pelo próprio Senhor Jesus, ele disse: bem-aventurado aquele que lê, medita e guarda as profecias que neste livro estão escritas. Então é importante a gente estar aprendendo, meditando, lendo, guardando, vigiando, porque os tempos estão se findando. Jesus, ele vai voltar. A igreja lavada e remida vai ser arrebatada. Os santos vão subir e os ímpios vão ficar. E hoje nós vamos para a segunda parte do capítulo 4 no livro do Apocalipse. E nós vamos meditar no versículo de número 5. Então, se você quiser acompanhar, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4, versículo de número 5, que está escrito assim: e do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Pessoal, não são 7 espíritos que Deus ele tem. Deus ele tem um Espírito, é o Espírito Santo, que tem essas 7 manifestações que fala aqui no livro do Apocalipse. Tem muita gente que confunde, porque lá em Isaías, se você quiser acompanhar, fala assim, ó. Isaías capítulo de número 11, no versículo de número 2, está escrito assim, ó: olha só que interessante. Diz assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. 1. O Espírito de sabedoria. 2. O de entendimento. 3. O Espírito de conselho. 4. O de fortaleza. 5. O Espírito de conhecimento. 6. E de temor do Senhor. 7. Quer dizer, essas são a totalidade de Deus na vida de uma pessoa. Quando a pessoa ela recebe o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, o Consolador, aquele que nos convence do pecado, que nos guia, que nos dirige, então a pessoa recebe essa totalidade nela. O Espírito Santo, ele se manifesta de 7 maneiras diferentes. É diferente do fruto do Espírito Santo, que são 9. Deus tem um Espírito que
que se manifesta de 7 maneiras diferentes, que é o que está escrito aqui em Isaías capítulo 11, versículo 2. Eu vou citar de novo as 7 manifestações do Espírito de Deus. Espírito do Senhor, 1. Espírito de sabedoria, 2. O de entendimento, 3. Espírito de conselho, 4. O de fortaleza, 5. Espírito de conhecimento, 6. E de temor do Senhor. Ou seja, toda pessoa que ela recebe o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ela vai ter ali uma sabedoria que não é humana, terrena. Essa sabedoria aqui, ela é divina. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, sabe o que ela tem? Entendimento. Ela compreende as coisas espirituais. Quando a pessoa ela recebe o Espírito Santo de Deus, o Consolador, o Espírito do Senhor Jesus, ela tem conselho mediante a palavra de Deus. Ela se torna uma pessoa forte. Não é aquela pessoa, sabe, que qualquer coisinha que fala, que acontece, a pessoa desiste e joga a toalha. Ela suporta as acusações falsas. Ela suporta as afrontas, as calúnias, as injustiças e permanece na fé. Por quê? O Espírito Santo é o espírito de fortaleza. Aí fala, o espírito de conhecimento. Aí eu quero falar aqui a respeito de algumas pessoas que dizem que tem o Espírito Santo e não buscam o conhecimento. Isso é muito estranho, rapaz. Como que a pessoa que diz que tem o Espírito Santo e não procura ter conhecimento da palavra, não busca aprender, em buscar, em ler? Eu tenho um monte de livro, eu tenho a Bíblia, mas eu tenho materiais de apoio para mim estar sempre pesquisando. O último que eu comprei foi esse daqui, ó, do Hernandes Dias Lopes, os comentários de Salmos. Eu tenho esse aqui também do Eliseu Rodrigues. Eu tenho também esse daqui, ó, Curar enfermos e expulsar demônios. Eu tenho aqui um livro que eu estou meditando aqui, ó. Fica tudo aqui na mesa que eu estou lendo. Esse aqui é extraordinário. Com vergonha do Evangelho. Tá entendendo? Eu tenho aqui concordância bíblica. Eu tenho aqui dicionário bíblico. Eu tenho aqui um livro que eu comprei que é top demais, sermonário. São 50 aqui sermões. Eu estou lendo esse aqui também, Oração Eficaz. Sempre procurando em conhecer, em aprender. Eu lembro que uma vez um pastor, ele foi visitar uma igreja que eu estava pastoreando. Aí ele chegou lá no escritório da igreja e ele viu lá os livros que eu tinha, as bíblias que eu tinha. E ele achou aquilo ali um absurdo. Pra quê? Esse tanto de livro, esse tanto de bíblia. É pro meu conhecimento. É pra minha edificação. É o Espírito Santo que vai me guiar. E se eu leio alguma coisa que eu sei que não está de acordo com a palavra, o Espírito Santo vai me mostrar. Porque antes de eu ler esses livros, primeiro eu tenho a Bíblia como base. Entende isso ou não? Agora, porque ele não buscava
ou não busca o conhecimento, ele achou um absurdo porque eu estava buscando. Aí sabe o que é engraçado? Você vai num culto de um camarada desse, é um culto que não tem conteúdo, que não tem palavra, que não tem unção, que não tem poder. Quando o camarada desse vai pregar, prega ali palavras repetidas, no piloto automático, falando sempre as mesmas coisas. Por isso que a gente precisa ter a direção de Deus, pessoal. A direção que vem do alto, a direção que vem da palavra, que vem de Deus. Tá certo? Voltando lá para Apocalipse 4, versículo de número 5. Olha só que interessante. No versículo de número 5 fala: e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Então olha só, no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo de número 4, diz assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do teu trono. Apocalipse 3, versículo de número 1, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Nós já falamos a respeito disso. É só você ir lá e ver a 5ª carta, que eu fiz uma meditação e coloquei aqui no meu canal, que você vai aprender a respeito da igreja em Sardes. Mas aqui também nesse versículo de número 5 fala a respeito de 7 lâmpadas de fogo. E isso aqui é muito forte, porque o sumo sacerdote, ele tinha essa obrigação, ele tinha esse dever de manter as lâmpadas do candelabro acesa. E lá em Levíticos, no capítulo de número 24, olha só o que a palavra de Deus diz. Fala assim: e falou o Senhor a Moisés dizendo: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido para a luminária, para manter as lâmpadas acesas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o candelabro de ouro puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Então preste atenção aqui. Azeite é símbolo do Espírito Santo. Era exatamente esse azeite que era o combustível para manter a chama do candelabro acesa. Essa chama não podia se apagar. Ela tinha que permanecer acesa continuamente. Agora vem comigo para você entender. Sabe qual é o erro de muitas pessoas? É que quando elas querem receber o Espírito Santo, elas fazem um sacrifício, renunciam a muita coisa, oram de madrugada, jejuam por horas e horas, levantam de madrugada para orar, não faltam em nenhum culto,
da igreja buscam com sede, determinadas, abandonam o pecado, abrem mão das coisas mundanas, até receber o Espírito Santo. Sabe qual é o erro? É quando a pessoa recebe o Espírito Santo e, na sua ignorância, ela acha que não precisa mais fazer tanto sacrifício como fazia antes para receber o Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo disse: não apagueis o Espírito que há em vós. Porque quando a chama é acesa dentro de nós, é a nossa obrigação de manter ela acesa. Você recebeu a chama, o Espírito Santo dentro de você, a obrigação é sua de manter esse fogo aceso. Eu recebi o Espírito Santo, a obrigação é minha de manter ele aceso dentro de mim. Como? Colocando lenha para manter a chama acesa. É você ter uma vida de oração, de jejum, de sacrifício, no mesmo propósito que eu fazia para receber, eu tenho que continuar para manter ele dentro de mim. Agora, olha só, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, junto com o Espírito Santo, ela recebe a totalidade de Deus. A palavra de Deus diz que Deus, Ele não nos dá Espírito por medida. Eu não tenho mais o Espírito Santo do que você, e você não tem mais do que eu. O Senhor Jesus não nos dá o Espírito Santo por medida, não. Vem a totalidade, o kit é completo, com as 7 manifestações que nós lemos em Isaías, capítulo 11, versículo 2. Agora presta atenção. Como que uma pessoa, ela quer receber a totalidade de Deus dentro dela, se entregando pela metade? Não tem como, pessoal. Porque com Deus é tudo por tudo. Quando o Senhor Jesus, Ele se entregou na cruz no Calvário, Ele não se entregou pela metade. Ele se entregou por inteiro. Eu tenho uma imagem que eu vi, que eu não esqueço dela até hoje. E faz tempo que eu vi essa imagem. Faz tempo, tem anos. Só que sempre quando eu vou falar de se entregar por inteiro, eu me lembro dessa imagem que eu vi. Nessa imagem tinha um camarada ajoelhado, porém ele não tinha as pernas do joelho para baixo. Ele não tinha. O corpo dele por inteiro era do joelho para cima. Ele não tinha a canela, o tornozelo, os pés, nada. Do joelho para baixo não tinha nada. O corpo dele era só do joelho para cima. E ele estava orando. Aí na imagem estava escrito assim, olha: Deus aceita o homem pela metade que se entrega por inteiro, mas Deus não aceita o homem por inteiro que se entrega pela metade. Então, a entrega tem que ser total e completa. Você quer receber esta totalidade que vem de Deus? Então se entregue por inteiro. Tá certo? Compartilhe, pessoal, essa mensagem, envia para o maior número de pessoas. Coloca nos seus status, o WhatsApp, manda no grupo da família, compartilhe com seus amigos, tá certo? Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o Pix aqui da igreja, caso você queira fazer uma oferta, devolver o seu dízimo.
Você pode estar contribuindo e estar nos ajudando a propagar o Evangelho do Senhor Jesus para que vidas sejam transformadas e almas sejam ganhas para o reino de Deus, tá certo? Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe e um forte abraço.